Quem é Deus para você? Uma força distante? Um juiz severo? Ou apenas uma ideia herdada da religião? Meus queridos irmãos, Jesus faz uma afirmação que muda tudo. Ele diz: Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Isso significa que Deus não é um mistério inacessível. Ele é um Pai que se deixa conhecer, mas só pode ser conhecido do modo certo por meio de Cristo. Na lição de hoje, nós somos conduzidos ao coração da fé cristã, não a um conceito abstrato, mas a uma pessoa viva. Queridos irmãos, o Pai não é uma projeção humana. Ele é o Deus eterno, autoexistente, santo e amoroso, fonte da criação, planejador da redenção, aquele que age por meio do Filho e se aproxima de nós pelo Espírito Santo. Jesus não apenas fala sobre o Pai, ele revela o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece Cristo entra em relacionamento com Deus. Hoje, a palavra nos convida a ir além da informação e caminhar para a intimidade com o Pai. Conhecer o Pai não é apenas aprender sobre os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. É descobrir que fomos chamados a ser filhos. Meus queridos e amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a nossa lição de número 2. E hoje nós iremos estudar uma temática muito importante dentro da temática geral, que é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E hoje nós iremos falar sobre o Deus Pai. Lição de número 2, comentada pelo pastor Douglas Batista, uma lição muito boa, muito rica e importante para o nosso crescimento espiritual. E eu quero, nesta oportunidade, já convidar os irmãos, se você possui, estar aí em mãos com a sua lição. É importante que você esteja com a sua lição em mãos, para que juntos possamos estar estudando. É importante também que você esteja munido aí de papel, de caneta, da sua Bíblia, tá bom? Para que juntos possamos estar estudando a poderosa palavra do Senhor. Eu sempre faço isso, viu? Mesmo aqui, ó, preparando a aula para vocês, ou enviando a aula para vocês, dando a aula aqui para vocês, eu estou com papel, com caneta, com a Bíblia, estou aqui munido das minhas ferramentas, tá certo? Porque é sempre bom a gente ter uma observação, alguma coisa importante que a gente precisa anotar, aí a gente está preparado, tá bom, queridos? Então, meus irmãos, é extremamente importante que você esteja munido aí dessas ferramentas que te auxiliam na compreensão da poderosa palavra de Deus, tá bom? E hoje, na lição de número 2, vamos falar sobre o Deus Pai. E eu já quero chamar a sua atenção a estar aí com a lição em mãos, para que possamos assim já adentrar aqui na nossa lição, começando então pelo nosso texto áureo e também pela nossa verdade prática, que diz assim, nosso texto áureo: Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Basicamente, a nossa lição vai, no segundo ponto em especial, a nossa lição vai trabalhar profundamente essa questão, do versículo de número 27 de Mateus capítulo 11, e a gente vai comentando no decorrer da nossa aula. A verdade prática diz assim: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então a gente vai perceber que nós conhecemos os atributos, a identidade e o Deus Pai por meio de Cristo e por meio também do auxílio do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está dividida em dois textos, tá bom? Dois textos. O primeiro texto é Mateus capítulo 11, verso de número 25 ao verso de número 27. E o segundo texto é João 14, verso 6 ao verso de número 11. E eu quero chamar agora a sua atenção para esta leitura. Eu gosto sempre de fazer a leitura completa dos textos para que você possa
ter como base, ter como fundamento aí a nossa leitura, tá bom? Que dá um norte à nossa lição. Então, o nosso texto de Mateus, capítulo de número 11, verso 25, diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós iremos comentar esse texto na lição, tá bom? João 14, verso de número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ok? Tranquilo? Nós iremos caminhar ao longo da lição abordando exatamente essa questão, abordando esse texto e falando aqui sobre o Deus Pai. Tranquilo? Agora, queridos, quais são os objetivos da nossa aula? Nós temos 3 objetivos. Primeiro, reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. Segundo, entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. E terceiro, identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Então, a nossa lição vai caminhar por esses viés, por esses objetivos, tá bom? Alcançando esses objetivos, nós alcançaremos aqui o propósito e objetivo principal da nossa aula de hoje. Tranquilos, meus irmãos? Então vejam, na introdução, nosso autor diz: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Não deixa de ser um mistério porque foi revelada, porque eu sei que não é fácil entender a doutrina da Trindade, principalmente de uma forma racional apenas, ou de uma forma apenas intelectual, porque a doutrina da Trindade requer mais do que a questão intelectual e racional, requer também fé. Mas ela está revelada, e ela é um tema central à fé cristã. Um Deus, um só Deus em 3 pessoas coeternas, consubstanciais e distintas. Se você tiver dúvida sobre isso, é importante você ouvir e ler, né, a lição anterior, tá bom? Que é onde abordamos em especial essa questão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas, hoje, nesta lição especial, nós nos ateremos a estudar o Deus Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, o Criador, Redentor e Revelador. E por meio da fé somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Tranquilos? Então nós iremos, já aqui adentrando para o nosso ponto de número 1 da nossa lição, e já informando aqui para os irmãos, nós temos muitas passagens bíblicas aqui mencionadas. Eu fiz questão de contabilizar algumas delas e nós temos em toda esta lição quase 100 referências bíblicas, o que seria impossível numa hora de aula a gente ler
todas as referências, a gente explicar todas as referências. E por isso, irmãos, nós iremos nos ater aqui a alguns textos que são chaves. E dentro as referências, quando for uma referência repetida, a gente cita apenas uma e segue a lição para que a gente possa, de fato, entender e compreender, mas prometo não deixar nenhuma referência que é importante para a compreensão da temática de lado, só para que você possa ter aí, de fato, uma compreensão mais linear e completa também da nossa lição. Tranquilos? Então pronto. No primeiro ponto, nosso autor fala sobre a identidade de Deus, o Pai. E aqui ele divide em 3 pontos. O Pai é o único Deus verdadeiro, o Pai é a fonte da divindade e o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Então nós iremos caminhar aqui. Para isso, o nosso autor ele vai mencionar o texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, que é um texto-chave, certo? É um texto-chave muito conhecido, em especial por Israel, porque aqui nós temos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é conhecido também como Shema, que é a confissão central de fé de Israel. Então essa expressão, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é uma expressão muito conhecida, em especial porque no hebraico, a expressão Yahvé Errad, único Senhor, é uma expressão, então, que nos comunica não o isolamento de Deus. Não é que Deus seja isolado, mas aqui comunica a exclusividade absoluta de Deus, ok? Então, a expressão Yahvé, que aparece aqui no nosso texto, não estar aqui fazendo referência a um Deus isolado, ou a um Deus que comunica em isolamento, porque a palavra único e a rede aqui é uma palavra que demonstra a unidade no ser de Deus, ou seja, indica a unidade essencial, ok? O texto não está preocupado em explicar como Deus é um, mas o texto está aqui afirmando quem Deus é. Então, a fé de Israel, a fé ou a compreensão de Deus por Israel, já desde os primórdios, é que Deus é um. Então, Israel declara publicamente, com esse texto: não existe vários deuses. Não há qualquer competição no mundo espiritual. E também esse texto nos mostra que o Senhor não é o principal entre muitos deuses. O texto aqui aponta claramente que ele é o único, que é verdadeiramente Deus, ok? Ele é o único que é verdadeiramente Deus. Então esse texto nasce, obviamente, irmãos, quando a gente lê o contexto de Deuteronômio, você percebe que esse texto ele nasce em um ambiente profundamente politeísta. O que é isso? Em um ambiente onde havia adoração a vários deuses. Por exemplo, quando você olha para o Egito tinha os deuses para o Nilo, para o sol, para a morte. Quando nós olhamos para Canaã, Canaã adorava Baal, a Aserá, a Astarote. Na Mesopotâmia havia também o culto a um panteão complexo de deuses. Então veja, quando nós lemos esse texto aqui, essa revelação bíblica que rompe com toda esta compreensão da época, e ele aponta então que Deus, o único Deus de Israel, ele não se adapta à cultura da época, mas veja que ele confronta a cultura com os seus múltiplos deuses. Veja que Moisés, ao escrever esse texto, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, ele não está fazendo aqui uma adequação de Deus àquela cultura politeísta da época, mas ele aponta, confrontando diretamente com o contexto do seu tempo, que há um único Deus. Por isso, irmãos, o monoteísmo bíblico não é apenas uma doutrina teológica. Na verdade, quando nós lemos esse texto de Deuteronômio 6, versículo 4, fica claro que esse texto é a posição espiritual do povo de Deus, é fidelidade, é exclusividade de adoração.
Quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus confirma esta verdade, mas aprofunda sua compreensão ao ensinar. Ele diz, lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9, Pai nosso que estais nos céus. Veja que aqui ocorre algo revolucionário. O Deus único agora se revela como Pai. Não é uma energia cósmica, não é um princípio abstrato. É um Deus pessoal, relacional e acessível. Como escreve John Stott, irmãos, com muita precisão, ele diz que o monoteísmo bíblico não nega relacionamento. Ele, pelo contrário, ele vai fundamentar o relacionamento. Compreende? Qual é, então, o ensino central deste primeiro subponto? Primeiro, há um só Deus verdadeiro. E este Deus, ele se revelou como Pai. Ele não disputa espaço com outros deuses. E por que não disputa? Porque outros deuses simplesmente não existem. Não existe um outro Deus a quem Deus verdadeiro possa competir. Compreende? E aí nós temos o nosso segundo subponto do ponto 1, que é o Pai é a fonte da divindade. Aqui nós temos algo interessante, porque em João capítulo de número 5, versículo 26, o nosso autor da lição ele vai pontuar aqui, inclusive, Jesus declara que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, né? Assim Jesus declara, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então olha que interessante, queridos, aqui nós temos. Porque essa informação revela um atributo essencial de Deus. Qual é o atributo essencial de Deus revelado aqui nesse texto? A autoexistência. Deus não recebe vida, ele é a própria vida. Ele não depende de nada para existir, ele é autoexistente. Ele não é sustentado por nada fora de si, ele existe por si mesmo, diz o texto. Na teologia clássica, esse atributo é chamado de aceidade, ou seja, Deus existe por si mesmo. O que isso significa? Significa que Deus não foi criado, significa que Deus não evoluiu e nem evolui, significa que Deus não se desenvolveu e nem está em desenvolvimento, significa então que ele simplesmente é, ponto, ok? Aí o nosso autor ainda menciona um texto muito importante, que é o texto de Salmo 90, verso de número 2, que vai ampliar esta verdade quando diz, então, que de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, queridos, Deus não está preso ao tempo. Ele não envelhece, ele não se desgasta. O tempo existe dentro da criação, Deus existe fora dela. Ou seja, não houve um tempo em que Deus não existiu. Ele está dentro e está fora do tempo e da criação, porque ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno, de eternidade a eternidade, ele é Deus. E aí Malaquias, outro texto mencionado pelo autor, Malaquias 3, versículo 6, diz que eu, Senhor, não mudo. Veja, essa é a doutrina muito conhecida da imutabilidade de Deus. Deus não muda em seu caráter, Deus não muda em seus propósitos, Deus não muda em suas promessas. Agostinho expressa isso com muita profundidade quando ele diz que Deus não é afetado pelo tempo, pois ele é o autor do tempo. Deus, ele é o autor do tempo. Ok? Tranquilos? Então, queridos, qual é o ensino central aqui deste tópico número 2 do primeiro ponto? O ensino central aqui é que o Pai é eterno, o Pai ele é autoexistente e o Pai é imutável. Isso é o que sustenta a nossa fé cristã, irmãos. O Deus que salvou, ele continua sendo o mesmo Deus que sustenta a sua criação, ok? E o nosso terceiro subponto, ele diz assim, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Aqui o nosso autor nos cita um texto muito importante, lá de 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a verso de número 6,
o qual eu quero destacar aqui algo importante. Aqui nós temos, irmãos, uma estrutura trinitária muito clara, porque o autor ele vai dizer que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui é uma referência ao Filho. Ele diz também que há diversidade de operações e diz que o Deus é o mesmo. Aqui é uma referência ao Pai. Então veja, ele conclui que o mesmo Deus opera tudo em todos. Isso revela unidade na diversidade. Isso mostra que não há divisão nas pessoas da Trindade, não há concorrência entre elas e nem há uma hierarquia de valor entre elas. Você vê eles trabalhando em conjunto, irmãos. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo está aplicando as verdades ao nosso coração. Nosso autor ainda menciona um outro texto que é de João 1, versículo 3, que nos afirma, né, onde afirma que o Filho, ele é quem executa a criação. Lá em João, capítulo de número 14, verso de número 26, nós também somos informados de que o Espírito ele é enviado pelo Pai para ensinar e para lembrar. Então veja a Trindade trabalhando em conjunto. É por isso que Atanásio ele resume essa verdade com muita clareza quando ele diz que as obras externas da Trindade são indivisíveis. Ou seja, eles trabalham em total conjunto. Queridos irmãos, qual é então o ensino central aqui do nosso terceiro subponto? O ensino central aqui é que o Pai nunca ele age isoladamente. Perceba que a Trindade ela opera em perfeita comunhão, entende? Trabalha em perfeita harmonia. E na teologia existe uma palavra chamada pericorese, que vem do grego perikoresis. Ela significa a união profunda e a relação de amor e troca entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa unidade dentro da Trindade. Vejamos então um resumo aqui do que nós aprendemos no ponto 1 da nossa lição. Você deve ter notado que o ponto 1 propõe responder quem é Deus Pai. E a resposta está clara aqui no nosso ponto 1. O único Deus verdadeiro, ele é o Pai pessoal e relacional, ele é a fonte eterna da divindade, ele é autoexistente e é imutável, e ele age por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, ok? E quais são as aplicações que nós podemos levar para a vida cristã a partir deste ponto de número 1? Primeiro, se Deus é Pai, não vivemos como órfão espiritual, meus irmãos. A nossa identidade nasce deste relacionamento com o Deus Pai e não do nosso desempenho. Seu relacionamento não é fruto do seu desempenho, do seu esforço. O seu relacionamento com Deus Pai é fruto, então, desta certeza absoluta que nós temos no nosso coração de que o nosso Deus, ele é Pai e que nós somos filhos. Nós somos agora parte da família espiritual. A segunda lição que a gente pode aplicar a partir desse texto é que Deus ele é imutável. Nossa fé ela não depende das circunstâncias. Ela não muda de acordo com o cenário. O cenário pode mudar, mas o nosso Deus permanece sendo o mesmo. Ok? Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que se Deus é único, nós devemos rejeitar todo e qualquer sincretismo religioso, sincretismo espiritual. Nós não podemos misturar fé bíblica com crenças humanas. A nossa fé ela deve ser centrada na pessoa de Cristo, ok? Uma outra lição que a gente aprende é que se Deus age em unidade, nós somos então chamados à comunhão. A comunhão que há dentro da Trindade deve haver também no nosso coração. Porque o orgulho é quem divide, irmãos, mas a Trindade, assim como ela é unida, e Deus é aquele que une o nosso coração. Tá bom, queridos? Portanto, meus irmãos, é importante a gente conhecer o Pai, não apenas para nós termos informação teológica, aumentarmos o nosso conhecimento teológico, mas é para que nós venhamos ter segurança para a alma, identidade para a vida e descanso para o nosso coração. Quem entende quem Deus é, vive com mais fé, com menos medo e com mais confiança. Como bem escreveu, como bem disse J.I. Packer, ele disse no livro O Conhecimento
de Deus que a fé cristã, ela começa quando sabemos quem Deus é. Amém? Quando nós sabemos quem Deus é, a nossa fé começa a amadurecer, começa a crescer. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Vamos então para a sinopse do ponto de número 1. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Tranquilos? Vamos agora para o nosso segundo ponto da nossa lição e eu quero chamar aqui a sua atenção então para o ponto de número 2, que diz o Pai revelado em Cristo, ok? E o primeiro subponto é o Pai se revela aos humildes, amém? O Pai se revela aos humildes. O nosso autor menciona aí Mateus capítulo 11, versículo 25, que diz assim, ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Olha que interessante, irmãos, essa palavra de Jesus. E qual é o contexto histórico ou contexto em que Jesus está falando isso? Veja, Mateus 11, meus irmãos, acontece num cenário de tensão. Jesus já fez obras poderosas e mesmo assim muita gente o havia rejeitado, especialmente os religiosos profissionais, os fariseus, os escribas, que viam Jesus como ou melhor, né, eles se viam como guardiões do saber. Eles olhavam para si mesmo como dono da verdade. Então, eles olharam para Jesus e não entenderam quem Jesus era, não aceitaram quem Jesus era. Eles pensavam que somente eles tinham prestígio social, somente eles tinham formação, somente eles tinham influência na sinagoga. Na cultura judaica, em especial do primeiro século, irmãos, isso pesava muito, obviamente, ser mestre. Ser mestre significava status. A religião também era essa escada social da época. Então, quando a gente vê aqui Jesus, ele de uma forma muito simples, dizendo essas palavras, ocultaste essas coisas aos sábios, aos escribas e fariseus, que são a elite intelectual da época, mas revelastes aos pequeninos, isso é um choque muito grande. Jesus então ora, ele não faz um discurso acadêmico, ele faz aqui uma oração simples, ele faz aqui uma oração profunda. Jesus ele simplesmente ora, ele não vai entrar na discussão dos escribas e fariseus. Jesus então diz, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelastes aos pequeninos. Aqui nós temos duas verdades na oração de Jesus. Primeiro, é que ele destaca que Deus é Pai. Deus é Pai. A segunda verdade é que Deus é Senhor soberano. E aí depois é que ele vai dizer esta frase que nós começamos aqui explicando, ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelastes aos pequeninos. Isso não quer dizer que Deus ele odeia a inteligência, que Deus é contra a inteligência, não é isso que o texto está falando. Nem diz que estudar é errado, não é isso. O problema aqui não é ter conhecimento, o problema é ter orgulho do conhecimento que se possui, do conhecimento que se ganha, entende? Então Mateus usa aqui dois termos muito importantes e também explicado aqui pelo nosso autor. O primeiro termo é sofos, ou seja, sábio, como aponta o próprio autor da lição, é uma referência aqui às pessoas inteligentes, uma pessoa de educação acima da média. E veja que isso não era o problema em si mesmo, ser inteligente, eu tenho uma educação acima da média. O problema aqui é quem se considera especial por causa deste saber. É quando você se sente melhor do que os outros por causa deste conhecimento. Aí ele cita também aqui os instruídos. A expressão instruídos aqui, que ele usa também na lição, Mateus 11, 25, a palavra instruídos aqui, a palavra sinetos, que é uma referência a entendidos, instruídos, são aquelas pessoas que têm uma cultura melhor, uma instrução melhor, mas infelizmente eles terminam confiando neste conhecimento, nesta capacidade, deixando então Deus de lado, deixando Deus então
em segundo plano. E aí a sua confiança está nesta instrução que eles têm, nesta compreensão que eles possuem. E aí Jesus vai usar um outro termo muito importante aqui, que é pequeninos. A expressão pequeninos aqui, a expressão grega usada é népios. Esta expressão faz referência à criança, a uma pessoa totalmente dependente, uma pessoa sem posse, uma pessoa simples. Então veja, a ideia aqui é muito clara. Deus, ele não se revelou ao coração que estava cheio de si mesmo. Não. Ele se revela ao coração que se rende, ao coração humilde, ao coração simples. E o nosso autor menciona Provérbios 3, versículo 7, de forma muito pontual, onde diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não viva como se você fosse a medida da verdade, como se você fosse o detentor da verdade. E aí o autor também, nosso autor menciona ainda Mateus capítulo 18, verso 4 verso 2 ao verso número 4, onde Jesus coloca uma criança no meio. Ele diz que o reino dos céus é dos que se humilham assim como as crianças. A criança é aquela pessoa que confia, aquela pessoa que depende, aquela pessoa que aprende. E Jesus diz que o reino dos céus é para estas pessoas, que têm um coração como de uma criança. E aí, Agostinho ele vai sintetizar esse princípio de forma muito clara em um dos seus sermões, quando ele diz que o caminho foi feito o caminho foi feito humilde para que o homem soberbo não passasse. Então veja, o caminho foi feito para os humildes, de tal forma que o homem soberbo, o homem de coração inchado, o homem grande demais, não passa. E aí John Stott observa esta verdade também, dizendo que o maior obstáculo à fé não é a mente. O maior obstáculo à fé, ele diz que é o orgulho. O problema é esse orgulho no coração. É esse sentimento de que sabe muito, de que é melhor do que os outros. Este sim é o real problema. Conhecer, estudar, pesquisar, se aprofundar, se tornar um mestre naquilo que você quer fazer ou naquilo que você quer na sua área de estudo não é o problema. O problema é você se orgulhar disso. E aí, irmãos, as aplicações que nós temos aqui desse primeiro ponto é clara. O que é que nós aprendemos aqui nesse primeiro subponto do ponto 2? Nós aprendemos aqui que Deus, ele resiste o coração arrogante, mas Deus, ele acolhe o coração quebrantado. Se você quer conhecer o Pai, comece então se ajoelhando, comece com humildade. Não vá com o coração inchado, cheio de orgulho, não. Ore com sinceridade, sem apresentação, sem show, sem máscaras, entende? Quando você for estudar a Bíblia, estude para ser uma pessoa melhor, mas estude com humildade, porque a palavra não é troféu, a palavra é espelho, ela mostra quem somos, para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos melhorar, compreende? E aí o nosso segundo subponto do ponto 2 diz assim: o Pai se fez conhecer pelo Filho. E aí mais uma vez, nosso autor trabalha Mateus capítulo 11, versículo 27, quando o texto diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse texto é muito importante aqui, porque mostra que o Pai, ele se faz conhecer pelo Filho. E aí ainda pontuando aqui o contexto deste versículo, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? No mundo antigo, conhecer não era apenas ter informação acerca do outro. Conhecer está ligado a relacionamento, está ligado à intimidade, está ligado a vínculo. Então, quando Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, obviamente que o texto está apontando que para nós conhecermos o Pai, é preciso nós conhecermos o Filho. E conhecer aqui não é ter informações acerca do Filho, é você ter vínculo, intimidade, é você ter, de fato, comunhão, relacionamento, entende? Os judeus, eles conheciam Deus como Criador, conheciam Deus como legislador, mas eles não tinham intimidade com Deus. O que é que eles tinham? Eles tinham ritual, eles tinham tradição, eles tinham medo de Deus, mas eles não tinham o principal, que é comunhão com Deus. Aí Jesus entra neste cenário e declara algo muito
exclusivo e especial. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui nós temos duas verdades, né? Há duas camadas aqui que a gente não pode perder de jeito nenhum. O Filho conhece o Pai de modo absoluto. Aqui fica claro para a gente isso. Ninguém conhece como ele conhece. Ninguém sabe sobre Deus como o Filho sabe. Isso fala da relação eterna entre o Filho e o Pai, entende? Uma outra camada que a gente não pode perder de vista aqui é que o Filho revela o Pai de forma soberana, a quem o Filho quiser revelar. Então, o Filho revela o Pai de forma soberana, como ele quer. Aqui não é uma questão de merecimento humano, aqui é uma questão de graça, meus irmãos. E aí, o texto de João, capítulo de número 14, verso de número 6, reforça esta verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se trata de exclusivismo cultural, não é exclusividade salvadora, não. Cristo é o único caminho, porque ele é o único que pode levar o homem a Deus. E aí, 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 5, declara que há um só Deus e um só mediador. A palavra mediador aqui nesse texto aponta para alguém que faz uma ponte, por exemplo. A ponte ela coloca ou ela faz uma ligação entre uma extremidade e outra, por exemplo, de um lago, de um rio. Então Cristo é essa ponte que liga o homem a Deus, entende? E aí 1 João, capítulo de número 1, verso 18, diz que o Filho é quem revelou o Pai, entende? Então o verbo aqui comunica, né, o verbo explicar ou revelar, significa explicar, tornar conhecido, tornar manifesto. Ou seja, Cristo traduz o Pai em forma humana. E aí, meus irmãos, o nosso autor menciona ainda, Hebreus capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 3, que complementa essa verdade que nós estamos passando aos irmãos. Ou seja, Deus falou, diz o texto, muitas vezes. Mas agora Deus falou de modo final pelo Filho, entende? Deus se revelou no Filho. E o texto é muito claro em dizer que Jesus é a exata expressão, ainda vai falar mais sobre isso, é a exata expressão do ser de Deus. E aí nós temos uma palavra, né, um escrito de João Calvino também, que ele diz que fora de Cristo, Deus é conhecido apenas como juiz, mas em Cristo, Deus é conhecido como Pai. Entende? Então, irmãos, a adoção é o maior privilégio do Evangelho. Você ser adotado como filho é o maior privilégio do Evangelho. Assim como Jesus é filho e Deus é o nosso Pai. O que é que nós podemos aqui aplicar nesse segundo subponto do ponto de número 2? Sem Cristo, sua ideia de Deus vai virar apenas uma caricatura. Você pode chamar Deus de Pai com a boca, mas você vai viver como um servo, sempre com medo de Deus, com medo do ser de Deus. Agora, quando nós conhecemos o Filho e conhecemos o Pai, nós nos aproximamos do Pai por meio de Jesus. E veja que não com promessas, não com méritos, não por meio de regras ou rituais da religião, mas nós nos aproximamos do Filho e conhecemos o Pai por meio da graça. Compreende? Porque o texto é muito claro, irmãos, em mostrar para nós, e aí o nosso autor ele já trabalha aqui o terceiro subponto do ponto 2, que é quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. E o nosso autor vai mencionar, inclusive, João 14, verso de número 9, o qual também quero aqui já trabalhar com os irmãos, quando ele diz: quem me vê, a mim vê o Pai. Qual é o contexto desta passagem? Veja, João 14 está dentro do discurso de despedida. Jesus está perto da cruz, os discípulos estão confusos, com medo, o coração deles estão abalados, como diz o verso de número 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Logo após nós temos Filipe fazendo um pedido típico de gente que está cansada. Ele vai dizer no verso 8 para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Nós só queremos ver quem é o Pai. Mostra-nos, Senhor.
aqui nós vemos que ele quer uma prova final, uma palavra final, uma resolução final acerca de quem é o Pai. Veja, ele quer aqui uma visão, ele quer, assim como Moisés lá no Sinai teve um contato com Deus, ele quer também aqui ter um contato com o Pai. Como Isaías que entrou no templo, teve aquela visão, ele também quer isso, é o desejo humano. Deus, ele quer se revelar. E aqui nós vemos que Filipe, ele declara, Deus me mostra algo, assim é o desejo humano, me mostra, me revela, me traz alguma coisa que complemente aqui a minha compreensão, ou que alimenta esse meu desejo humano de te conhecer mais. E aí Filipe, ele pede para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde com firmeza e com ternura, obviamente. Aí Jesus diz assim, quem me vê, a mim vê o Pai. Veja, isso não significa que o pai e o filho são a mesma pessoa. Lembre-se que nós tratamos na lição anterior que o filho é uma pessoa, o pai é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E eles são Deus, ok? Ou eles é Deus. Ou seja, o pai é Deus, o filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas veja, isso não significa que quando Jesus diz quem vê a mim vê o pai, que o pai e o filho são a mesma pessoa. E o que significa, pastor, quando ele diz isso? Ele significa, então, irmãos, que eles têm a mesma essência, eles têm a mesma substância, eles têm a mesma natureza, ok? E aí Jesus estará aqui, ainda na continuidade, no verso de número 10, Jesus, ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aqui está a ideia de unidade e de comunhão plena. As palavras e obras de Jesus não são independentes. Elas são, na verdade, expressões do Pai. E aí a gente vai para o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz que Jesus é o resplendor da glória e expressa a imagem do ser de Deus. Ou seja, ele é, diz o texto, a expressão exata, meus irmãos. Olha o que diz a expressão, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão e expressa a imagem da sua pessoa. Em algumas versões diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, veja, não dá, obviamente, para separar, né, o que nós estamos vendo aqui, que é como luz e brilho, que não dá para a gente separar um do outro. Não dá para a gente separar a luz do brilho, o brilho da luz. Não dá. Assim é a pessoa de Jesus e a pessoa do Pai, entende? É como luz e brilho. Não dá para a gente separar eles, ok? E aí, meus irmãos, o nosso autor ainda menciona Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde o texto diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus invisível se tornou visível na pessoa de Jesus. E aí Colossenses ainda capítulo 2, verso de número 9, diz que nele habita a plenitude da divindade. Não é parte de Deus, é o Deus verdadeiro, entende? E aí a gente compreende melhor a frase, né, ou que defendeu Atanásio contra, né, o arianismo. Ele disse que o filho é tudo o que o pai é, exceto o seu pai. O filho é tudo o que o pai é, exceto seu pai. A gente entende agora, a partir desse texto, o que Atanásio estava dizendo. E aí Calbart, também um teólogo mais moderno, ele resume de modo muito forte, né, esta verdade. Ele diz que Deus não é conhecido fora da sua autorrevelação em Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele é revelado na pessoa de Jesus, ok? Qual é a verdade que nós aprendemos, a verdade prática que a gente pode levar a partir deste terceiro subponto do ponto 2? Veja, se você quer saber como Deus é, você precisa olhar para alguém. Olhar para quem? Olhar para Jesus. Veja como ele tratou, por exemplo, os pecadores, veja como ele confrontou os hipócritas, veja como ele acolheu os fracos, veja como ele foi uma pessoa humilde, veja como ele abraçou as pessoas, teve misericórdia das pessoas e você vai saber mais quem é Deus. Quando você acha que o Pai ele é distante, quando você achar que o Pai ele está distante, ou ele não, lembre-se que Jesus,
que revela o Pai, ele tocou nos leprosos, ele abraçou as pessoas, ele acolheu as pessoas, entende? Quando você achar que o Pai, ele não se importa, lembre-se de que Jesus, ele chorou no túmulo. Amém? E veja, conhecer o Pai não é buscar sinais, não é buscar novos milagres, é você contemplar Cristo com fé. Se você olhar para Jesus, você verá o Pai. Assim como ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Meus irmãos, como é que o Pai é revelado? Só para a gente finalizar aqui esse ponto de número 2. Como é que o Pai é revelado? Aí o nosso autor, ele deixa claro aqui, resumindo o ponto de número 2, como é que o Pai é revelado? Ele se revela aos humildes, ou seja, Deus, ele abre os mistérios dos céus aos pequeninos. O Pai é revelado pelo Filho, Cristo é o único revelador e mediador do Pai. E o Pai também é revelado na pessoa do Filho, ou seja, ver Jesus é você ver o caráter do Pai, ok? O que é que nós podemos aplicar? Você que é professor, você que quer levar uma lição prática para os alunos, como é que você pode aplicar esse texto? Veja, este tópico. Primeiro, você precisa aplicar, meus irmãos, a verdade de que nós não podemos caminhar de forma orgulhosa, como foi os escribas e fariseus, que no orgulho do seu saber, eles perderam a revelação de quem Jesus era, a revelação do próprio Deus. Então troca o orgulho por rendição. Deus, ele fala com quem se humilha, com quem é humilde, entende? Troquem a religião por Cristo, porque ninguém chega ao Pai por meio de religião. Você chega ao Pai por meio de Jesus. Sem ele, meu filho, ninguém chega lá, entende? Troque a curiosidade intelectual de saber quem Jesus é ou quem é o Pai por comunhão. Você não precisa ver mais para conhecer o Pai. Você precisa crer melhor, entende? Uma outra aplicação que você pode fazer é que é quando sua imagem de Deus ela estiver distorcida, você precisa voltar ao Evangelho. Você precisa voltar ao Evangelho. Se porventura você tem uma imagem de Deus que está muito ofuscada e você de repente já não consegue enxergar mais quem Deus é, você precisa voltar ao Evangelho. Leia sobre Jesus. Leia Jesus. Contemple Jesus. Obedeça a Jesus. E você irá conhecer o Pai. Porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ok? Tranquilos? A sinopse do ponto 2 diz assim: o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Tranquilos? E agora, meus irmãos, eu estou aqui num estreito muito grande, viu? Porque o último ponto é muito extenso, a gente vai caminhar rapidamente aqui, para a gente compreender aqui os atributos, né? Porque aqui vai trabalhar a pessoa de Deus, Pai, então a gente vai ver os atributos comunicáveis e incomunicáveis e os nomes que a Bíblia apresenta também para o ser de Deus. Então, conhecer essas expressões é importante porque quem conhece Deus como ele é de fato revelado, você então aprende aí de fato a se relacionar de forma correta com Deus. Você vai perceber que você não está adorando ou cultuando a um Deus inventado. Nós adoramos a um Deus que se revelou por meio dos seus atributos, por meio dos seus nomes, e a gente vai ver aqui. Então veja, nosso autor, ele começa trabalhando os atributos incomunicáveis do Deus Pai, que são qualidades exclusivas da divindade. Esses atributos pertencem a Deus. Eles não são compartilhados com a sua criatura. E quais são esses atributos, meus irmãos? Quais são esses atributos? Primeiro, ele cita aqui a autoexistência. Aí ele cita lá o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando diz, eu sou o que sou. No hebraico ali traz a ideia de Deus, ele existe por si mesmo, traz a ideia de autoexistência, ou seja, ele não depende de nada, ele não recebe vida, ele é a própria fonte da vida, ok? Moisés está ali diante do seu chamado, Moisés teme quando ele vê a sarça que arde, mas não queima, e aí ele pergunta quem é que está falando com ele, e aí Deus se apresenta para ele dizendo, eu sou o que sou.
Em João capítulo 5, versículo 26, o texto afirma, mais uma vez, que o Pai tem a vida em si mesmo, como nós já falamos. Aqui mostra que Deus não tem vida emprestada, ok? Ele é a própria vida, ele é autoexistente. E aí um outro atributo que nós temos também do ser de Deus é a eternidade. Ele diz aqui que Deus é um atributo incomunicável de Deus, que é a eternidade, ou seja, de eternidade, eternidade, tu és Deus, como diz lá o Salmo 90, versículo de número 2. Moisés, ele vê gente nascer e morrer ali no deserto, e ele percebe que a vida humana ela é breve, mas Deus não é breve, Deus é eterno. O nosso autor ainda menciona Isaías 57, versículo 15, que diz que Deus habita a eternidade, ou seja, ele não está preso aos nossos relógios, não está preso ao nosso tempo. Ou seja, em Deus não há passado e futuro, há apenas um eterno presente, ok? Ou seja, meus irmãos, o que é urgente para mim não apressa Deus. O que é tardio para você não atrasa Deus. Ele trabalha no tempo certo. Nosso autor ainda menciona a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Malaquias capítulo de número 3, versículo 6. Nosso autor ainda menciona Tiago, capítulo de número 1, versículo 17, que diz que em Deus não há variação e nem sombra de mudança, ok? Deus nunca, irmão, se torna melhor do que já é. Ou seja, Deus não evolui. Deus não precisa de melhora, Deus não precisa de avanço, ok? Tranquilos? Aquilo que Deus prometeu, está prometido, ele não volta atrás. Seu humor não muda conforme o seu desempenho ou o meu desempenho. Ele é firme, ele é Deus. Nosso autor ainda fala sobre a onipotência de Deus, ou seja, ele é todo poderoso. Ele se revela a Abraão como El Shaddai, né? Assim em Gênesis 17:1. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão estava velho, Sara está estéril, mas Deus promete vida onde não há vida. Onipotência, irmãos, não é força bruta, mas é poder para cumprir aquilo que ele promete. Deus é poderoso. O texto de Jó 42, versículo 2, Jó diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso claramente mostra a soberania de Deus. Lucas 1,37 também diz que porque para Deus nada é impossível, ou seja, Deus tudo ele pode fazer de acordo com a sua natureza e com a sua vontade, ok? Nosso autor ainda fala sobre a onisciência de Deus, e aí ele cita o Salmo 139, que mostra claramente que Deus conhece os pensamentos e os nossos caminhos. Antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca, Deus ele já sabe. Então veja que Davi, ele escreve como quem está exposto diante de um Deus que tudo vê, que tudo sabe, ok? Ele não está com terror, né, ou assustado com isso, mas ele está ali de maneira reverente, de maneira inclusive segura do Deus que ele serve. Lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 13, o texto também nos fala, irmãos, que tudo está nu diante de Deus, ou seja, nada, absolutamente nada está escondido de Deus, ok? E aí nós vamos para os atributos comunicáveis de Deus Pai. Quais são os atributos comunicáveis de Deus, irmãos? Lembrando também da onipresença de Deus, onisciência, né? Já falamos, onipotência, imutabilidade, eternidade e autoexistência. Agora veja, quais são os atributos comunicáveis de Deus? Nós temos os atributos da santidade, o amor, a fidelidade, a bondade. Veja que esses atributos, eles pertencem a Deus e eles são comunicáveis aos seres humanos. Então veja, eles são comunicáveis a nós, ok? O texto é muito claro quando menciona esses atributos de Deus. Por exemplo, a santidade. Lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 2, diz: sede santo como eu sou santo. Veja, Levítico, ele foi escrito para um povo que saiu do Egito. E agora eles precisavam desprender, né, ou desaprender aquilo que eles haviam aprendido lá no Egito. E veja que a santidade é esta separação do mal e esta consagração a Deus. Então é um atributo que Deus ele comunica a nós. Um outro atributo é o amor. Deus ele é amor em essência e podemos amar
a Deus e ao próximo como reflexo, então, deste amor. Amém? Nós não temos, né, apenas um Deus que ama, mas Deus é amor. Ele é amor em essência e nós devemos refletir este atributo de Deus. Amém? Nós devemos amar também os nossos irmãos. E o nosso autor cita também a fidelidade, a bondade, e assim segue, conforme aí a nossa lição. E por fim, o nosso autor ainda menciona os nomes que revelam o Pai. Ele fala do Deus Elohim, Gênesis 1, versículo 1, onde nós temos ali uma forma plural do nome de Deus, já ali o embrião da doutrina da Trindade. Nós temos também ele citando o texto de Gênesis 17, versículo 1, ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos também o Salmo 8, versículo 1, fala que o Senhor, ele é Adonai, que no texto grego, no Novo Testamento, lá em Atos 2, versículo 36, é uma referência ao Senhor como Kyrios, que é um Senhor soberano. E nós temos também a expressão Yahvé, que aparece também no texto de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14, onde também se faz referência ao Deus que se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o que sou. E aqui nós temos então os nomes que revelam o ser de Deus. Ok, meus irmãos? Tranquilos? Então, meus irmãos, chegamos aqui ao finalzinho da nossa aula. Eu dei uma pressa aqui no final por causa do nosso tempo, mas eu espero que isso tenha ficado muito claro, muito objetivo para os irmãos, e espero que você possa aplicar essa verdade, essa lição, o que nós aprendemos, o que nós desfrutamos aqui da palavra de Deus, você possa aplicar no seu coração, tá bom? O que é que nós aprendemos, meus irmãos, nesse último ponto? Que Deus, ele é autoexistente, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Nós aprendemos, esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Nós temos também os atributos comunicáveis, como santidade, amor, fidelidade e bondade, ok? Nós temos os nomes pelos quais Deus se revela. Elohim é o Deus criador, o Deus soberano. O El Shaddai, o Deus poderoso. Nós temos Adonai e Kyrios, que é uma referência a Deus como Senhor e Rei. Nós temos também a expressão Yahvé, que é eu sou, ou seja, fala da presença e fala da fidelidade de Deus. Ok, meus irmãos? Tranquilos? Amém, queridos? Que Deus, ele nos ajude, que Deus, ele nos abençoe. Eu espero que esta lição traga para você, né, muito esclarecimento de pontos que porventura tenha, ou seja, dúvida na sua mente ou no seu coração. Tá bom, queridos? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Nós ficamos por aqui. Concluímos então a nossa aula de hoje. Mas deixe-me também trazer aqui essa frase, né? Conhecer o Pai não é resultado da religião, é fruto da revelação de Cristo, ok? Estamos dizendo que ninguém chega a Deus apenas por esforço humano. A religião pode ensinar práticas, mas só Cristo revela o coração do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem ouve Jesus, ouve a Deus. Conhecer o Pai é, portanto, meus irmãos, entrar neste relacionamento com Deus. É você deixar de apenas saber sobre Deus e passar a viver com Deus. Essa revelação gera fé, produz em nós confiança, transforma o nosso caráter e nos faz viver como filhos e não como estranhos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma aula para a glória de Deus aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa aplicar essa palavra, essa instrução à sua vida, que você possa guardar as verdades aqui aprendidas, que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima oportunidade em nome de Jesus.